Do Márcio França ao governo do estado de São Paulo no ano que vem. E é com ele que eu converso aqui no Band News TV a partir de agora. Pré-candidato, governador, bom dia, bem-vindo por participar aqui com a gente. Bom dia a todos vocês. Prazer voltar à Band, agora fisicamente, né? Agora a gente está conseguindo retomar bastante essas entrevistas presencialmente. Hoje eu fomos na rádio, ainda lembrei do Zé Paulo, né? Porque a gente, aqui era quase um ambiente, você sentia o Zé Paulo em todo canto aqui. É verdade. Vítima, infelizmente, de Covid-19. A gente não tinha essas entrevistas presencialmente por conta da pandemia. Vou começar a nossa conversa por aí, então, pré-candidato. Eu sei que agora, com certeza, o seu desafio é muito maior de quando o senhor for governador. Claro. A gente está pegando o estado de São Paulo, um Brasil, um mundo pós-pandemia. Vamos começar a falar da área da economia, que a gente sabe que foi bastante afetada. A gente teve aí as discussões da vaca magra ou do touro na frente da Bolsa de Valores de São Paulo, aqui na capital paulista. Como recuperar a economia? Como é que o senhor vai olhar de frente para esses milhares de desempregados que a gente tem? A gente sabe que pulsa o Brasil economicamente aqui em São Paulo. Quais que vão ser os seus projetos daqui para frente para tocar e para melhorar esses números? Primeira coisa, e a mais importante, é reduzir impostos, né? Durante esse período da pandemia, por incrível que pareça, em São Paulo aumentaram todos os impostos, aumentaram o ICMS de todas as áreas, aumentou álcool, aumentou diesel, aumentou comida, aumentou remédio, construção civil, aumentou o imposto. Por isso que as pessoas não conseguem, no supermercado, percebem isso, né? Então, reduzir impostos. Aqui aumentou pedágio. Hoje, aliás, está aumentando 30% o gás, né, encanado. Enfim, muitos aumentos. Até o imposto de transmissão para doação está indo de 4% para 8%, que é dobrando o imposto. Nós temos que reduzir os impostos, exatamente o oposto, né? Então, pós-pandemia, reduzir imposto, reanimar, criar linhas de crédito para as pessoas que fecharam ou tiveram problemas. Muitos comerciantes fecharam suas portas, empresários deixaram de pagar. Imagina transportador escolar, ficou 2 anos sem transporte, dono de buffet, evento, quem toca na noite, quantos garçons, né, que reduziram suas rendas. Então, é conseguir ajudar. Frentes de trabalho, nós estamos com muita gente desempregada, frente de trabalho em grande quantidade, que é importante. E aí tem um imposto que tem que voltar a aumentar, que esse foi o único que o governador Dória reduziu, que é o imposto de combustível de avião. Essa ele reduziu 50%. São Paulo deixou de arrecadar 500 milhões de reais com a redução do imposto de avião, de combustível de avião. Então, esse, por exemplo, é uma questão de prioridade que, se você tiver que fazer uma redução de imposto para combustível, reduz na gasolina, reduz no diesel, né, que é o que mais gente usa. Não aumenta o diesel e diminui o do avião, né? É porque, na verdade, são conceitos. Quem anda muito de avião acha que todo mundo fica o dia inteiro andando de avião. Agora, como reduzir esses impostos, governador? Porque eu fico pensando, na verdade, é o sonho. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem imposto para absolutamente tudo. Um problema do país, né? A gente paga tudo muito mais caro por aqui. É o sonho de consumo do brasileiro ter menos imposto, ainda mais com a inflação. A Juliana Rosa há pouco deu um dado um pouquinho mais otimista, animador, não vou dizer otimista, não, da inflação, porque acho que ainda não dá para a gente usar essa palavra otimista. A gente está com a inflação muito alta. Como que consegue tornar isso viável? Por exemplo, quando a inflação está alta, é ruim para todo cidadão, mas é bom para governos do estado, prefeituras, elas arrecadam muito mais. Nesse instante, o governo de São Paulo está arrecadando muito mais, porque quando você tem inflação, sobe a luz, sobe a água, sobem as coisas, sobe o combustível e junto sobe o imposto que é proporcional a isso. Então, por isso que São Paulo está com uma arrecadação enorme. Que, de verdade, para que ter tanto dinheiro guardado se as pessoas estão passando dificuldade na outra ponta? Pelo menos, então, cria auxílio para as pessoas. Se o governo federal está dando 200, 400 reais para as pessoas, por que São Paulo não complementa para dar mais 200 ou mais 300 para ajudar as pessoas? Tirar, por exemplo, o leve leite, ou fazer como agora tiraram. São Paulo tem um programa muito bonito, que é um programa de comida a R$1, que é o Bom Prato. No Bom Prato, durante a pandemia, se servia com marmitex, porque as pessoas não podiam ir presente, então levavam com marmitex. Tiraram o marmitex porque disseram que gasta muito alumínio para poder colocar o marmitex. As pessoas levavam para casa para, às vezes, comer 2 pessoas com aquele R$1. Então, assim, é questão de priorizar algumas coisas. E, no caso de São Paulo, 2 assuntos vitais. Primeiro, o precatório, que a gente tem a fórmula que o ministro, na época, o senador Zé Serra, fez a alteração na Constituição para a gente usar um fundo que existe no Tribunal de Justiça,
E o governo de São Paulo não usou e pode usar para quitar os precatórios, que elimina quase 2 ou 3 bilhões por mês que a gente paga hoje de precatório. E mais do que isso, a dívida com o governo federal. Nós temos uma dívida grande com o governo federal, que é paga também mensalmente, 2, 3 bilhões de reais. Durante 2 períodos nós conseguimos suspender essa dívida com liminares, até por conta da pandemia, mas nós podemos, por exemplo, diminuir essa dívida ou empurra a dívida com o governo federal durante um período, o presidente da República, e, ao mesmo tempo, com essa margem que você ganha em São Paulo, você mexe no salário do servidor público, que está desanimado, você diminui impostos, Veja bem, os impostos de São Paulo foram aumentados, não é que eles foram mantidos. Em muitos estados do Brasil, eles ficaram, pelo menos, no mesmo patamar. Lá no Paraná, você é gaúcha, lá no Paraná, por exemplo, foi renovada a concessão dos pedágios. Para renovar a concessão dos pedágios, houve uma redução do valor dos pedágios. Aqui em São Paulo foram renovados os pedágios e aumentaram as praças de pedágio e aumentaram os valores do pedágio. E alguns locais não estão nem pagando, inclusive, pedágio nesse momento no Paraná. Pois é, e seria certo, né? Já que o senhor falou que precisa, né, ter uma conversa para a redução dos impostos, a questão dos precatórios também com o governo federal. Sim. A gente, no ano que vem, além das eleições para governos estaduais, a gente tem a eleição à presidência da República. Eu já vi o senhor falando, inclusive, que apoia muito o Geraldo Alckmin ser o vice do ex-presidente Lula. Existe a conversa que ele vai para o PSB. Eu queria saber o porquê que o senhor tanto apoia essa ideia de Alckmin ser o vice do ex-presidente Lula e como é que vai ser a sua postura também de candidato ao governo junto com a presidência, que a gente sabe que nas outras eleições a gente teve muitas figuras ligadas como governos e também presidência, mas logo depois das eleições rupturas aconteceram, né? Exatamente. Eu avisei tudo isso aqui na Band mesmo, nos debates, eu falava, olha, esse negócio de Bolsodória vai durar só até a posse, depois eles vão romper, e foi o que aconteceu, né? Ficaram batendo boca, enfim, a pandemia comendo solta, fizeram um carnaval aqui em São Paulo, em fevereiro, março de 2020, que foi o maior carnaval do século, colocaram 3,5 milhões de pessoas, logo depois da chegada da pandemia aqui no Brasil. Então, enfim, romperam, ficaram batendo boca, passamos praticamente 3 anos e pouco aí em campanha eleitoral. No meu caso, do Alckmin, é o seguinte, eu tenho uma relação de amizade, né? Eu confio, acho uma pessoa muito decente, eu fui vice dele, depois ele me deixou no cargo. Claro que ao deixar o cargo, os votos originais tinham sido dele, nós fomos juntos, mas o voto original era dele. Então ele confia em mim e eu confio nele, acho que ele seria uma pessoa que ajudaria o Brasil. Ele é um homem preparado para ser o presidente da República. Naquela eleição passada, ele pegou a história da facada do Bolsonaro no meio da campanha e acabou desidratando, né? E as pessoas esqueceram dele. Mas ele já disputou 2 vezes a presidência da República, ganhou, foi para o segundo turno uma vez, foi 4 vezes governador, é um homem muito experiente. E se ele topar uma vice, é porque ele acha que vai contribuir para o Brasil, vai criar talvez uma paz, uma sensação de paz. É como se você colocasse a terceira via dentro de uma primeira via, enfim, e talvez suavize um pouco essa coisa que se criou do antipetismo, do anti-Lula, quem sabe, não é? Agora, eu também não sou do PT, isso é uma decisão que eles têm que tomar, não é? No nosso ponto de vista, ganhe quem ganhar a presidente da República, o governador tem que abrir as portas, não fechar as portas. Talvez o único que eu tivesse dificuldade realmente é o Dória, mas como ele não tem chance de ganhar a eleição presidencial, qualquer um que ganhar, a gente se vira. O senhor não pretende fazer uma campanha, então, coligada? Não, eu não tenho, nosso partido nesse instante não tem um candidato a presidente, porque o PSB, nós tínhamos um grande candidato, o Eduardo Campos, que era meu grande amigo, mas se vocês se recordam, foi aquele acidente de avião, enfim, e nós, daquele tempo para cá, nós não criamos um nome nacional que pudesse disputar a presidência da República. Então, a gente ainda sonha em ter o nosso nome, mas nós não conseguimos encontrar esse nome que tivesse força política para isso, né? Naturalmente, a partir dessa eleição, nós temos vários governadores e talvez outros que vão se eleger, surjam outros nomes para as próximas. Caso o Alckmin, então, não seja o vice do ex-presidente Lula, eu sei que vocês estavam tentando aqui uma aliança com o PT, mas que já anunciou que vai ser o Haddad mesmo, seu pré-candidato. O senhor abriria a mão da pré-candidatura para o Alckmin ou faria uma candidatura unida a ele? Eu disse ao governador Alckmin que se ele quisesse sair em São Paulo, nós faríamos em conjunto. A posição de cada um, a decisão seria dele, né? Às vezes eu sinto que ele já não queria mais ser candidato a governador, porque já foi 4 vezes, enfim, e ele é humilde o suficiente para poder fazer um gesto ao contrário. Se ele for candidato a vice-presidente, ele me apoiará aqui em São Paulo, tenho certeza, nós faremos essa... Eu perdi a eleição exatamente no interior. Eu ganhei na capital, na Grande São Paulo, na Baixada Santista, perdi a eleição no interior, onde o Alckmin é muito forte,
E eu acho que um pouco desses votos poderiam vir para mim. Acho muito difícil caminhar esse eleitor do Alckmin até o Haddad, por exemplo. Aí tenho a impressão que o PT vai priorizar a eleição do presidente Lula, porque, naturalmente, quem tem um candidato a presidente tem que priorizar a sua campanha. A disputa aqui ainda está só no comecinho, né? Quer dizer, então é assim, é força e força. Mas nós teremos basicamente dois campos, né? O campo Bolsonaro, que vai ter um candidato, o ministro Tarcísio, que não é daqui de São Paulo, mas, enfim, é uma pessoa que tem alguma experiência, né? Porque foi ministro algumas vezes, que representará o Bolsonaro. Então, quem gosta do Bolsonaro, votará nele. O vice-governador, que é o candidato do Dória, então terá que fazer o Dória. O PT talvez tenha o dele, talvez não tenha. Aí vamos pensar mais para frente e eu serei candidato, é isso. Será candidato de qualquer forma, então, né? Eu serei candidato. Já que o senhor mencionou aí a respeito do governador Geraldo Alckmin, quando eu cheguei aqui, Alckmin já era governo do estado de São Paulo, aliás, foi durante anos e anos e anos. E uma pergunta que sempre se faz é a respeito da crise hídrica, que novamente a gente está passando por isso, né? Por que sempre se repete? A gente já tem... naquele ano, eu me lembro que até mesmo em áreas nobres da cidade de São Paulo, a gente tinha rodízio de água. Sim. E hoje, por mais que a gente diga não tem, já tem algumas cidades, a gente sabe, principalmente do interior de São Paulo, em que as pessoas não têm água durante boa parte do dia. A gente fica dependendo principalmente do sistema Cantareira, que abastece a maior parte da população, a chuva cai no local certo, a gente tem falado tanto de mudanças climáticas. A respeito desse sentido, o senhor tem algum projeto? Olha, aquele curto período que eu fiquei como governador, eu fiz a entrada da água aqui em Guarulhos, essa cidade que é a segunda maior cidade da região e de todo o estado de São Paulo, tinha rodízio de água, no Bom Sucesso, no bairro, enfim, em Pimentas, e a gente acabou com esse rodízio lá exatamente porque nós entramos com a Sabesp, fizemos o acordo com a Sabesp passou a colocar água. A crise hídrica dessa vez é mais grave do que aquela. Só não está sendo com mais rodízio, com mais problema, porque no governo do Alckmin, ele fez corretamente a interligação das represas. Então, hoje, quando você tem uma represa muito baixa, a outra compensa. Mas é certo que nós temos que fazer outras coisas. Por exemplo, o reuso das águas, né? Nós não podemos pensar que a água é infinita. Nós temos que fazer reuso. E, para isso, você tem que despoluir, né? Mas não despoluir, como o Dória falou, que mostrou lá na China, pessoas andando de jet ski, pescando aqui no Tietê, no Pinheiros, enfim, não é concreto, isso é cinematográfico, não é concreto, né? É cênico. Agora, é possível, muitos países do mundo reusam as águas que são utilizadas e elas vão, as nossas represas podem ser utilizadas para isso com reuso, que é a única solução do futuro. A energia a gente vai conseguir ficar fazendo uma barata com a energia solar, que já tem em muitos lugares, nós temos que ampliar. Todos os prédios públicos, escolas, enfim, tem que ser com energia solar, que dão a possibilidade de você fazer também reuso de energia e, ao mesmo tempo, também reuso da água. Os prédios públicos, por exemplo, não têm reuso de água. Deveriam ter todos os prédios. Seria muito importante que todas as escolas, creches, hospitais tivessem isso. Nós precisamos abrir hospitais, AMES, unidades médicas que existem para fazer exames, todos os finais de semana, compensar esse período da pandemia, sabe? Que muita gente adiou seus exames por conta da pandemia. E claro que isso agravou a situação. Precisamos compensar com os alunos. Nós estamos 2 anos praticamente sem aula nenhuma, de aula remota, né? Criando para que as pessoas possam ter aulas no final de semana, nas férias. É inacreditável que as crianças mais simples possam depois colocar elas no vestibular, que não tiveram as aulas remotas, com quem fez as 2 horas, os 2 anos. Isso é injusto, né? E as pessoas não tinham Wi-Fi, não tinham laptop, né? Então, compensar isso e fazer mais depressa. Mas para isso precisa ter sensibilidade, precisa colocar na mão das pessoas e abrir as unidades de educação, de saúde aos finais de semana, feriado, evidentemente com outros profissionais. Para isso você precisa ter servidor público bem remunerado, disposto, animado, né? Foi prometido uma série de coisas para o servidor público em São Paulo, que são muitos, né? São 1 milhão de pessoas atingidas só com o serviço público, e você vê que na hora da pandemia, o que estava lá à disposição era o público, né? Era o servidor público, porque ele não tem escapatória, é a segurança pública, né? Os policiais que fizeram serviço, todo mundo desanimado em São Paulo, porque além de não ter reajuste, houve diminuição do salário, porque eles aumentaram o valor da previdência de todo mundo, então reduziu o salário de todos os servidores públicos de São Paulo. Então você veja, num estado que era para ter o estado mais poderoso, mais forte do país, nós tínhamos que ter bons exemplos.
Nós conseguimos ter o recorde de mortes aqui em São Paulo, do Brasil. Aumentamos com todas as áreas de segurança, aumentando a gravidade. Aumentou homicídio, aumentou furto, aumentou roubo, aumentou tudo. Depois de quase 30 anos de queda, voltou a aumentar. Porque o servidor público está desanimado, desestimulado, porque a sensação que ele tem é que ninguém no Estado liga para ele. As pessoas querem que ele seja extinto, porque criou-se essa mentalidade no governo, no governador, de que o serviço público pode ser dispensado. Agora, o senhor tem várias questões que o senhor colocou aí na sua resposta que eu quero abordar. O senhor falou sobre educação, o senhor falou sobre emprego, Isso. O senhor falou sobre violência. Agora, por exemplo, como a gente estava falando da questão da água, o senhor falou da questão da água de reuso. A gente sabe, eu costumo dizer que a gente vive numa bolha, né? A maior parte da população brasileira, e agora a pandemia escancarou ainda mais isso, vive numa realidade completamente diferente. A gente está falando de 5G, muita gente sem energia elétrica em casa. Isso mesmo. A gente estava falando para as pessoas lavem as suas mãos, mas elas não tinham água em casa, elas não tinham água na própria escola para elas conseguirem voltar a estudar. Então é um problema muito grave que a gente tem, essa diferença social escancarada cada vez maior. O senhor fala na água de reuso, por exemplo. Como? Se eu acho que grande parte da cidade a gente tem a água poluída chegando muito, quando chega até a população. Veja, no caso de São Paulo, em especial na cidade, nós temos 100% de água encanada na torneira das pessoas, porque a Sabesp, aliás, é a única cidade que é lucrativa para a Sabesp, Santos e São Paulo, né? Mas nós precisamos criar o reuso, que eu falo, evidentemente despoluindo, né? Você tem que despoluir. Nós temos perdas de águas que saem por dentro dos próprios canos, né? Mas mais do que isso, é a contaminação dos nossos rios, a contaminação que a gente produz, que a rigor não foi feito com a tecnologia, permitiu que a gente tivesse energia mais barata, né? Eu falei agora há pouco da energia solar. Com energia, você faz despoluição em qualquer lugar. Em outros países, eles conseguem tirar da água salgada a água doce. Eles fazem a dessalinização da água. Então, é possível você fazer a despoluição. É preciso ter foco, né? E menos anúncio e mais efetividade, né? E acho que, no caso, você usou a pobreza, tem coisas que são realmente assim, inaceitáveis. Como é que uma cidade como São Paulo, a capital do Hemisfério Sul, pode ter 60 mil pessoas morando nas ruas hoje? Não é mais aquela história, não, é só gente que quer morar na rua, como uma pessoa usou essa expressão, são pessoas que querem morar na rua. As pessoas não querem morar na rua. Se tivesse uma coisa no lugar decente, é claro que elas preferiam. Agora, você não pode pegar essas pessoas e tocar água neles, quer dizer, você tem como fazer isso. Cada uma dessas pessoas é um ser humano, ela quer, na verdade, ter o direito a abrir uma porta e fechar e ter o espacinho dela. Ter trabalho, e o espaço dela. Claro que tem muitas pessoas doentes, muitas pessoas com problema de droga, de álcool, mas hoje tem famílias inteiras. Quem anda nas ruas de São Paulo vê famílias inteiras que estão morando. Inclusive agora adaptaram com barraquinhas de camping, que parece que todo mundo finge que não está vendo. Né? Mas, sinceramente, não tem como não ver. A Cracolândia não tem como não ver. Quer dizer, são pessoas que vivem ali. Agora, se não tiver pulso, não resolve mesmo, né? Porque nós pegamos uma geração de administradores, aí foi assim, foi uma saraivada, né? Como se fosse aquela constelação ideal para uma tragédia. Você tem uma prefeitura, um governo do estado e uma presidente da república, todo mundo sem experiência. Então é como se você tivesse uma grande turbulência e o piloto, é a primeira vez que ele está pilotando, né? Eu tenho 40 anos de vida pública, eu passei por diversas funções municipais, estaduais, nacionais, né? Eu tenho orgulho de ter sido o prefeito mais bem votado do Brasil, numa reeleição com 93% dos votos, numa grande cidade, né? Fui governador, fui secretário de Estado, então me sinto apto para resolver crises. Quando houve a crise dos caminhoneiros no Brasil, que o Brasil inteiro parou, simplesmente o presidente da República não sabia como fazer, os governadores não sabiam, enfim, alguém tinha que desatar aquele nó. O episódio da pandemia foi imprevisível, claro. Então a gente tem que ter a compreensão. E algumas ações foram corretas, a vacina, enfim. Mas, por exemplo, se nós sabemos que em 30 anos já houve 7 vezes esse tipo de situação, de grandes contaminações por vírus, é claro que daqui a 2, 3 anos vai ter outro. Por que nós não investimos em pesquisa para que nós possamos produzir as nossas vacinas? O Butantan tem condição de produzir,
não de só comprar a vacina chinesa e invasar no Brasil. Nós temos que produzir as vacinas. Butanvac, né? Mas é uma vacina que não é nossa. A gente compra a $5,70 e invasa. Calcule o quanto que nós estamos gastando com isso, se a gente pudesse colocar aqui mesmo a nossa tecnologia. Nós temos grandes cientistas e o São Paulo tem muito orgulho de ter investido nisso em todas as nossas ações de pesquisa. USP, Unicamp, Unesp, FAPESP, Paula Souza, tudo que nós temos em São Paulo, que é muito superior à média do Brasil. Bom, governador, eu tinha várias perguntas para fazer para o senhor, mas a gente, como vai receber outros pré-candidatos à candidatura aqui, né, do governo de São Paulo, a gente está, para ser justo, é claro, com todos, o mesmo tempo para todos eles. Então, agradeço a sua participação por aqui, boa sorte para o senhor, até a próxima. Muito obrigado. Nos vemos nos debates. Pode esperar que eu estou lá. E o primeiro, inclusive, aqui na tela da Band. A gente vai para o intervalo, como a gente avançou um pouquinho, vai ter a coluna Band News Tech na volta com a Patrícia Rocha, tá? Até porque o Igor hoje vai falar sobre o ataque hacker, né, nos sites do Ministério da Saúde. A gente continua aqui com o Conect SUS sem nadinha. Você entra, você não consegue comprovar a sua vacinação. Eu tô de volta, na verdade, na segunda-feira. Amanhã a gente se vê no Jornal da Band. Grande beijo para você, até lá. Existe uma coisa que você não deve fazer para sua próxima viagem: se preocupar. Então deixa que a gente se